Juro 11, OFIINFRA da Esparta. Vamos ler o relatório de junho de 2025, continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, a gestão mantém a hedging da carteira. Vamos então ver qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo que ele investe em recursos em debêntures incentivadas está disponível ao investidor em geral e tem meta de retorno de 2% ao ano acima do IMA B5. Ele tem a cota patrimonial a R$ 101,56, a mercado na casa de R$ 97,00, veremos adiante, um patrimônio líquido total na casa de 2 bilhões e 100 milhões, uma duration média da carteira de 3 anos, uma duration do spread de crédito de 4,9 anos, dando um spread de crédito de 1,1% ao ano, 89 mil cotistas, dando um carrego de carteira de IPCA mais 9,4 ao ano. Na data que eu gravo aqui com vocês, o juro 11 cota na B3 a R$ 97,79, dando um P sobre VP de 0,96, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,45%. Em dezembro de 2024, a cotação chegou aos R$ 80,66 e desde então buscou uma pequena recuperação, decresceu novamente agora em janeiro aos R$ 81,72 e desde então busca esta crescente recuperação, já atingindo inclusive a casa dos R$ 99,78. A última distribuição do fundo ocorrerá agora com pagamento no dia 14 de julho de 2025, continua pagando R$ 1 por cota, inclusive acima de 1% ao mês no dividend yield, fazendo 1,01%, anual de 11,51%. Se o cotista tivesse investido em juro 11 mil reais há 2 anos, teria hoje R$ 1.232, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do investidor 10, a cotação consegue propiciar uma rentabilidade bem próxima à linha do CDI, dando no período um retorno de 23,20%, enquanto o CDI rendeu 24,93%, o IPCA 9,67% e o IFIX 9,42%. Então, por enquanto, o juro 11 segue acompanhando bem de perto a linha do CDI, inclusive superando o IPCA e também o IFIX. Então, ponto positivo é a rentabilidade aí do juro 11. Mas, voltando aqui para o relatório, segundo a gestão, ela segue lá com a alocação dinâmica dos recursos e agora, no mês de junho, iniciou a exposição em 2 novos emissores. O primeiro é para Enel Ceará e a segunda é para a Usina da Pedra, usina de açúcar e álcool aqui na cidade de Serrano, no interior do estado de São Paulo. Com isso, o spread da carteira se manteve em 1,1% ao ano e a duration aumentou para 4,9 anos e o caixa diminuiu para 4%. Em relação à redução temporária do hedge da carteira, a gestão comenta que segue lá com a estratégia por meio do aumento da duration de risco de mercado de 2 para 3 anos. Até o mês de junho, essa estratégia de redução temporária do hedge gerou um impacto positivo acumulado de 0,5%, impulsionado pela queda da taxa de juros longas ao longo do ano. A gestão ressalta aqui também que esta posição é temporária, com a intenção de ser revertida quando as taxas de juros reais dos títulos públicos apresentarem uma normalização. Em relação à distribuição, segue lá R$ 1 por cota, como comentamos, paga agora no dia 14 de julho de 2025, a cota patrimonial depois do pagamento dos rendimentos ficou em R$ 101,56, portanto, com R$ 1,56 por cota de reserva acumulada elegível para distribuição futura. E em relação a esta distribuição, a gestão comenta que pretende continuar com R$ 1 por cota até o final de 2025. Nos últimos 12 meses, o yield do Esparta Infra rendeu 11,6%, e para referência, nesse período, o IMA B5 rendeu 9% e o CDI rendeu 12,1%. Nesta distribuição de R$ 1 por cota, ele faz um yield de 11,6%, dando no mês uma rentabilidade de 0,98%, uma diferença para o IMA B5 de 0,53%, isso porque o IMA B rendeu apenas 0,45%. Em relação ao desempenho do fundo desde dezembro de 2021, ele segue dando uma diferença para o IMAB de 17,7%, isso já considerando o Esparta Infra ajustada pela distribuição de rendimentos, e no mês a gestão comenta que o fundo teve um rendimento de 1% impactado positivamente pelo componente de crédito. O IMAB teve um rendimento de 0,4%,
com uma maior contribuição do carrego. Nos últimos 12 meses, o IMAB rendeu 9%, retorno este explicado majoritariamente pelo carrego, que trouxe 7,3%, e pelo IPCA, que somou 5,3%. A taxa média do IMAB5 está em IPCA 8,2%, e no período, segundo a gestão, o Sparta Infra teve uma performance positiva de 11,6% nos últimos 12 meses, superando o IPCA, que foi de 6%, e o IMAB contribuiu com 9%. A segunda maior contribuição veio da variação marcação de crédito, positiva em 1,8%, e o carrego crédito teve impacto positivo de 1,1%, em linha com o spread de crédito médio no período. A alocação dinâmica, que representa o resultado decorrente do descasamento entre a exposição líquida do risco de mercado da carteira e o IMAB, teve um impacto de 0,5%. Conforme vemos aqui na decomposição do componente de crédito do fundo, o IMAB rendeu 0,4%, o crédito 0,6%, subtraídas das taxas de administração, chegando a um resultado total de rentabilidade de 1%. No desempenho do Sparta Infra em 12 meses, o IMAB contribuiu 9%, o carrego de crédito 1,1%, a marcação 1,8%, a alocação dinâmica 0,5%, a taxa de administração negativa de 1%, chegando a uma rentabilidade total de 11,6%. A maior exposição do fundo segue aqui para a unidade transmissora de energia GNA1, formando um spread de crédito de 1,6%, uma alocação de 3,4% aqui do patrimônio líquido do fundo em uma duration de 6,8 anos. Mas ele segue aqui bem diversificado, com uma carteira chegando aí a 146 ativos, além de um componente aqui de caixa de 3,8% do PL da carteira, sendo deste total 143 debêntures. O fundo tem aqui também uma exposição no BINC11, que é um FIINFRA, uma exposição bem pequena, e ele tem aqui também duas letras financeiras, uma para o Banco Bradesco e a segunda para a Porto Seguro. A maior exposição do fundo por alocação de setor é para a geração de energia, 23%, mas ele segue aqui diversificado em saneamento, rodovias, óleo e gás, telecom, açúcar e álcool e também mobilidade urbana. A exposição para a Enel Ceará forma um montante de 0,6% aqui do PL da carteira, e a exposição para a Usina da Pedra forma um montante aqui de 1,6% do PL da carteira. Em relação à alocação por tipo, como comentamos, ele segue bem exposto aí as debêntures, chegando a 95% de todo o patrimônio líquido do fundo, 4% em caixa e também 1% aqui em letras financeiras. Em relação à alocação por rating, quase que 35% de todo o crédito aqui do fundo é classificado como AAA. E, por fim, lembrar que o fundo iniciou as atividades em 2021, tem uma taxa de administração de 1% ao ano e não a taxa de performance. Mais uma vez, destaco aqui a menção do Demetrius FIIs no relatório gerencial aqui do Juro 11. Então, fica aqui o nosso muito obrigado à Sparta Gestora e também muito obrigado a você que continua inscrito no nosso canal, acompanhando o nosso conteúdo. Tudo isso é reflexo da sua inscrição, da ajuda que vocês proporcionam aqui para o canal, o que tem refletido no reconhecimento do nosso trabalho aí por parte da Sparta Gestora. Então, muito obrigado à Sparta Gestora e muito obrigado a você que é inscrito do nosso canal, que continua a acompanhar o nosso conteúdo. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.